Empresarial. Patrocínio Bandeiras Centro Empresarial. Muito bem, nós estamos recebendo hoje a visita do Fernando Meirelles, ele é diretor executivo da Material Med, Produtos Clínicos e Hospitalares. Esse espaço, para quem ainda não ouviu, é um espaço que nós temos junto com o Bandeiras, mostrando tudo o que o nosso centro tem, né? E mostrando o modelo das coisas que acontecem aqui, que pode ser modelo para a sua vida. Eu estou com o Fernando Meirelles, né? Como eu disse, diretor executivo da Material Med, e ele foi uma pessoa que trabalhava no setor de turismo e durante a pandemia ele mudou a vida dele, ou seja, a crise, Fernando, bom dia em recebê-lo, é uma oportunidade ou foi para você uma oportunidade de mudança muito positiva? Bom dia, Kiko. Bom dia a todos aqui da rádio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pois é, foi uma oportunidade. No primeiro momento assusta um pouco a gente, mas encontramos a saída na saúde. Você estava contando para mim que você trabalhava com turismo e a sua esposa é médica e na época vocês tiveram gêmeos, quer dizer, tudo aconteceu, mas pandemia e de repente foi daí que nasceu esse impulso, teu pai também é médico, daí que foi o teu impulso de buscar um novo caminho, de empreender? Isso aconteceu logo no início de 2020, né, quando a pandemia surgiu em abril, maio de 2020. Final de fevereiro, 28, março, 28 de fevereiro foi divulgado em Milão, né? Eu acho que demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil, né? Aí quando constatamos, né, como você bem disse, eu trabalhava com turismo, quando a gente entendeu que ia durar muito mais do que a gente imaginava no início, aí a gente teve que procurar outros caminhos e Sorocaba é uma cidade que tem uma saúde muito forte, né? Muitos hospitais, muitos médicos, então ali a gente viu uma oportunidade de negócio. Sorocaba não tem grandes distribuidoras de medicamento nem de material. Mas Sorocaba ficou pequena para vocês, né? Porque você não você tá explorando o planeta, né? Não só pela internet, como você tem pontos, por exemplo, importantes no Jockey Club, você está presente também em Sorocaba, fora daqui, né? Em Campinas, Avaré e atende hospitais, atende, enfim, também pequenos distribuidores. Isso aí a operação tomou realmente uma proporção grande, rapidamente. A gente entendeu que havia uma lacuna nesse nicho. E o espaço que a gente ocupou realmente é para pequenos e médios consultórios e hospitais, né? Porque as grandes distribuidoras, elas atendem os grandes hospitais. Perfeito. E hoje uma clínica, ela não tem um poder de compra e nem necessita de grandes estoques. Então, foi aí que a gente se enquadrou, né? De atender o pequeno e o médio. A gente atende o médico, atende o consultório, atende o dentista. Como é que você acessou, as pessoas descobriram que vocês existiam? Porque hoje você é uma potência, uma baita distribuidora dentro do estado de São Paulo, é uma das maiores. Como é que foi encontrar esse caminho, capital de giro? Porque também as indústrias que vendem para você não vendem em quantidade pequena, foi tudo muito desafiante pelo que você me contou. Esse setor, ele realmente é de cifras bem impactantes, né? Então a gente fez já algumas rodadas de investimento. A gente tem alguns investidores aí para que se sustente uma operação com prazos muito longos de recebimento. E aí a gente tenta fazer o contraponto atendendo também no varejo, então pequenas clínicas e consultórios que você consegue um recebimento um pouco mais rápido, né? E abrimos 3 farmácias, tá? Nesse meio tempo, e uma dental. Então a dental fica em Campinas, a gente atende basicamente os dentistas da região ali. Entregamos também para Sorocaba via Campinas, tá? Para os dentistas daqui. O Jockey Club é uma farmácia veterinária com isso que eu ia falar, né? O veterinário de repente é um grande caminho, né? Porque você está servindo o humano, mas está crescendo muito o pet e estar no Jockey Club tem que ter muito respeito, porque não é qualquer empresa que consegue estar lá. A gente tem uma parceria com um veterinário, um grande amigo nosso que está dentro do Jockey, e aí a gente atende hoje os cavalos do Jockey Club e os cavalos de aras da região, né? Sorocaba hoje é a capital do cavalo, né? Já foi Avaré, hoje é Sorocaba. E a parte de pet, os pequenos animais, a gente atende através do nosso e-commerce também, mas de fato a concorrência na veterinária é muito menor do que no humano.
Então a gente está vendo aí grande... É uma oportunidade grande de fortalecer esse setor do PET. Exatamente. Então a gente diversificou e agora estamos entendendo quais são de fato os caminhos mais saudáveis. Na pandemia você abriu os braços para tudo que fosse possível e agora afinando os instrumentos dessa orquestra para ter uma quantidade X que equalize a solução do negócio. Né? Porque aí você consegue entender quais são os parceiros realmente que você pode contar, né, como fornecedores, e quais são as operações que se sustentam a longo prazo. Porque é muito verticalizado a indústria da saúde. Então, desculpa, você vai brigar diretamente com o dono do produto em alguns casos, o próprio laboratório, ele é seu concorrente. E aí são multinacionais muito grandes. Com capital de giro muito grande, um prazo muito grande. Aí fica bem complicado. Então, mas existem realmente empresas muito parceiras em que a gente tem se aliado para que a gente possa ter uma caminhada aí saudável e bem focado, sendo especialista em alguns setores e não mais em tudo, né? Tudo é muito caro nessa área de medicação, da área de saúde, distribuindo produtos. O que é mais caro? O departamento de oncologia são produtos muito caros ou existe algum outro setor, alguma área de doença que também tem um custo muito alto, de repente dermatologia? Como é que essa escala, como é que funciona? Dentro das especialidades médicas que a gente atende, a partir de medicamento, de fato a oncologia tem os tickets mais altos, né? Em quimioterápicos, nesses medicamentos realmente de tratamentos de alta complexidade. Mas a gente trabalhou muito tempo também com equipamentos médicos, que também são muito caros, né? Então, um equipamento de ressonância magnética, um tomógrafo, isso são investimentos... Até isso já vendendo? Até isso a gente já trabalhou. Hoje, assim, a gente faz vendas por demanda, a gente não tem mais estoque desses produtos, porque também é uma General Electric, são empresas que comercializam diretamente, e aí a gente consegue alguns contratos que a gente tem, mas não é o foco da empresa, né? O foco da empresa realmente é o material de consumo, o dia a dia do pequeno e do médio doutor ali que precisa da gente, que não vai fazer grandes esse cara compras, usa mais, esse pequeno? O que ele acaba comprando mais? A gente tem hoje como curva A da nossa empresa, o que é de uso comum, seja ele um oncologista, um oftalmologista, um dermatologista, né? São luvas, seringas, agulhas, lençol de papel, propé, touca, avental, né? E alguns medicamentos aí de curva A, que a maioria dos... O que é curva A? Me explica. Medicamentos de curva A. Curva A são aqueles medicamentos que saem com maior frequência. Então, giro rápido. Giro rápido, com constância. Então, por exemplo, qualquer clínica que faça tratamentos, né, infusivos, ele vai ter soro, uso de soro, né? Então, o soro, por exemplo, é um medicamento que a gente trata como curva A, né? Diferente de um medicamento oncológico muito específico, que não vai sair com uma rotina tão grande. E o grande problema dessa operação é o estoque, porque esses medicamentos não têm vencimentos tão longos. É isso que eu ia perguntar. Como é que é administrar uma empresa que distribui medicamentos, essa história da validade? A gente... É também um outro desafio? Ou tem desconto para produto que está mais próximo da validade na compra? Existe isso também? Existe também, a gente tem por regra e a gente tem todas as recomendações e licenças da Anvisa e a gente tem que segui-las, né? Está certo, autorizado pela Anvisa. Isso, hoje a gente tem na empresa praticamente 10 AFs que se chamam, que são as autorizações de funcionamento especial. Cada categoria na saúde você precisa ter uma autorização. Então, para uso de medicamentos controlados, correlatos, então tem as regras que você tem que seguir, né? Cada unidade nossa precisa ter uma farmacêutica que é responsável técnica por tudo isso. Então a gente compra medicamentos com no mínimo 24 meses de validade. Porém, o que acontece? Os laboratórios hoje te obrigam a fazer compras mínimas de valor. E esse mínimo é muito grande. Esse mínimo é muito grande. Então às vezes você compra além daquilo que você tem em contratos naquele momento. E aí, se você não consegue vendê-los, você precisa tentar negociar com os laboratórios, que alguns o fazem, mas a grande maioria não. E aí você começa a ter que fazer as promoções e os descontos para poder vender aquilo e não vencer, né? Aí eu quero perguntar para você uma coisa. Eu estou falando com o Fernando Meirelles, diretor executivo da Material Med, são produtos clínicos e hospitalares, uma distribuidora muito grande, está instalada aqui no Bandeira. Aí eu pergunto para você,
como, né, administrar. Existe o setor de informática. Você tem, como é que trabalha o teu TI? Ele avisa, ele te comunica, ele tem alertas, porque para administrar tudo isso não dá para ser na caderneta, né? Tem que ser na computação, na área de tecnologia. A gente tem um sistema de RP, né? Que a gente parametriza todos os dados do estoque, então ele nos dá alguns alertas. Então cada responsável técnica de cada unidade, então por exemplo aqui no Bandeiras temos a nossa farmacêutica, a Kátia, e ela monitora todos os vencimentos. Então 10 meses antes de vencer a gente já começa um trabalho. Em cada lote, porque é tudo categorizado por lote, validade, laboratório. Então esse acompanhamento é diário. A gente tem que fazer os inventários, tem que controlar via sistema. E aí a gente usa muito as santas casas, que acabam aceitando às vezes um medicamento com um vencimento, obviamente não vencido, mas com um vencimento mais curto, né? Com um preço mais barato, né? Então às vezes até a preço de custo a gente acaba para poder girar, para poder ajudá-los numa compra melhor e que a gente não perca esse medicamento, né? Legal. Olha, Fernando, eu queria agradecer muito a tua presença, né? De mostrar, né, essa potência de logística que vocês têm, de TI, de uma equipe de farmacêuticos, de autorização da Anvisa, né? E perguntar se você está contente aqui no Bandeiras. Sim, muito. Aqui a gente tem uma parceria bem legal aí com a Alexandra, com o seu João. A gente escolheu aqui e está muito satisfeito, principalmente pela questão da segurança. Nós também, muito seguro. Com um estoque robusto desse, né, e com valor alto, a gente precisa fechar e ir embora tranquilo para casa. O que você gostaria de falar? O que a gente não falou que você acha importante a gente não deixar de falar? Olha, o Kiko, uma coisa que a gente sempre ressalta são os valores, né, da nossa empresa. Então, a gente sabe que no Brasil hoje, em várias áreas, mas principalmente na saúde, a gente precisa trabalhar com seriedade, com responsabilidade, claro, com ética. Então a gente cuida dos produtos aí que vão ser usados nos pacientes, né? Como realmente uma extensão da indústria. Então respeitando, claro, todos os protocolos, cuidando de tudo que tem que ser cuidado e principalmente das pessoas que trabalham com a gente. Você está feliz na área de saúde mais do que na área de turismo? Tô feliz. Eu sempre brinco que eu, né, pai, irmão, esposa, médico, e eu fui fazer turismo e no fim acabei na mesma área que eles. Mas a área é muito gostosa, né? Se ajudar as pessoas, legal, é muito gratificante. Legal. Olha, é sucesso, né? Que você mostrar para as pessoas que o que é empreender, né? Chegar, o Fernando também tem bons contatos fora daqui, eventualmente traz investidores para poder alçar novos voos. Tá articulado, o importante na vida é estar articulado e a Material Med tem essa expertise, essa potência pela própria característica do Fernando Meirelles. Eu quero agradecer muito a tua participação, que a gente volte a falar outras vezes e que vocês cresçam muitos, mais do que já cresceram, nascidos da pandemia. Tá joia, Kiko, muito obrigado, parabéns aí pelo esse quadro. Eu posso deixar o nosso site, claro, aqui só pro pessoal, claro. Então é www.materialmed.com.br, entrega em todo o Brasil, tem um ponto de retirada aqui no Bandeiras, e agradecer novamente a Jovem Pan pelo espaço, pela oportunidade. Repete o site, vai lá. É www.materialmed.com.br. Muito bem, eu vou tomar um café com o pessoal da Material Med, com o Fernando aqui, com a equipe dele que está nos acompanhando, né? E você que quiser assistir depois dessa entrevista, ligou agora, você vai ter no YouTube tanto o jornal completo como também essa entrevista separada com o Fernando, para você poder entender um pouco mais daquilo que a gente conversou com ele. Café excelso e a gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.